Você se preocupa com o pós-morte? Tem um internauta que mandou para mim o seguinte comentário. Opa, eu sou o rapaz que sonhou com aquilo e você teve a gentileza de explicar. Gostaria de saber o que aconteceu com a alma do meu tio. Ele era uma pessoa que fazia o mal, ele matava. Ele matava pessoas, ele era envolvido com o crime, ele foi morto quando eu tinha 1 ano ou 2 anos. Eu gostaria de saber o que aconteceu com a alma dele e se ele reencarnou. Então, toda pessoa é um endereço vibratório, é um endereço cósmico. Nós temos pelo menos 2 identidades enquanto estamos no planeta Terra, na terceira dimensão, que é aqui. Nós temos a identidade que os governos nos dão para que possamos transitar livremente. Nós temos lá no cosmos a nossa identidade vibratória, o nosso endereço primordial, a nossa identidade primordial, que é inextinguível. Ela já existia quando nós viemos para cá, nós já existíamos quando nós viemos para cá. Tudo que nós fazemos em todas as dimensões fica gravado na nossa consciência cósmica, que é o nosso endereço cósmico, a nossa identidade cósmica. Então, quando as pessoas vêm aqui para a terceira dimensão, elas têm arbítrio. O arbítrio não é tirado, o livre-arbítrio é concedido a todos os seres em todas as dimensões, todo o tempo. Mas o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é este patamar aqui. Você pode escolher se comportar de forma a subir na escala da ascensão divina e seguir o Mestre Jesus, ou você pode não se importar com o que o Mestre Jesus quer, o Todo-Poderoso espera, e descer na escala. Tá? E o descer significa ficar cada vez mais na mão de opressores. Tá? Quando eu falo de pessoas aqui no meu canal, eu sempre me refiro a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas invisíveis, a pessoas extraterrestres, a pessoas etc., porque a criação é vasta, a infinitude é a marca do nosso Criador e o nosso Criador é infinito para todas as direções. Não tem como mensurar as medidas do todo. Querer mensurar as medidas do todo é loucura. Então, quando você está falando ali de pagar os pecados, se você se importa com esse assunto, veja bem, as pessoas que fazem o mau uso do livre-arbítrio, o uso indevido do livre-arbítrio, o que acontece com elas? Para entender melhor isso, você deveria ver alguns filmes. Filmes que você poderia assistir: Jogos Mortais, Cubo Zero, porque o Cubo Zero funciona assim: eles apagam a mente da pessoa e botam ela dentro lá de um local. E ela precisa enfrentar desafios. Mas ela não lembra de nada. Mas ela tem que acertar. O filme Jogos Mortais, o que acontece ali não é imaginação de um cineasta, é realidade. O cineasta que quando faz um filme como aquele, ele vai buscar a realidade. E por que um filme assim é tão aceito, é tão visto, tão assistido? Porque os detalhes são reais que o cineasta conseguiu trazer ali para o filme. Ele assimilou quase que 100% da própria realidade existente. Então, quem faz o mau uso do livre-arbítrio, não se importando com o bem comum, não é obrigado a fazer o bem, o bom, mas tem que arcar com o preço. Tá? E daí você pode assistir o filme Jogos Mortais, Cubo Zero, e você vai entender o que acontece com essas pessoas. Mas quando você, aqui na terceira dimensão, pactua com espíritos, com outras pessoas, você tem que pagar. Em nenhum momento o Criador diz que quem assume uma dívida não precisa quitá-la. Você fez mau uso dos seus poderes, o seu pensamento, a sua imaginação, a sua falácia, se envolveu com forças as quais não conhecia, ou melhor, conhecia muito pouco. E o que acontece? Se você,
quando você pactua com as forças do mal, os senhores poderosos, você se torna escravo deles já imediatamente. Só porque você não percebe, porque você já deu direitos para eles. Quando você pega favores dos homens poderosos, das pessoas poderosas, você já dá direito. Na linguagem arquetípica, eles já têm direitos para você, sobre você a partir dali. E eles já fazem uso imediatamente do direito de vendagem. O que significa? Eles vendam a sua psique e você passa a ver só aquilo que eles querem que você veja. Aí você serve de fantoche aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra, e quando você desencarna, você é levado lá para baixo, lá do caixão, onde eles velam você, dali mesmo, eles já levam você, tá? E você tem que trabalhar para os senhores poderosos, porque lá existe tortura, eles são cruéis, e não tem como questionar uma ordem lá embaixo. É perigoso demais questionar. Tem como sair de lá? Tem, é possível. Se alguém fizer uma oração em seu favor, que o Todo-Poderoso julgue que ele deve atender por algum motivo, então ele manda alguém lá resgatar. GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. São espíritos que ajudam as pessoas. Eles ajudam as pessoas que aceitam ser ajudadas. Eles também resgatam pessoas. Então, suponhamos que alguém fez uma oração por um falecido, com muita empatia, com muita emoção, e o Criador viu sentido nisso. Então, ele ativa o GPS ou um outro grupo especializado, e eles vão em loco lá embaixo e trazem, resgatam essa pessoa de lá, tá? Ela fica livre da escravidão. Então, não é uma coisa simples, tá? É quando você faz negócio com o desconhecido, tudo é muito mais perigoso. Existem pessoas que não se preocupam nem na evolução, nem no caminho inverso. Elas também não conversam com quem elas não conhecem. E depois que elas falecem, elas desencarnam, elas ficam por aí. Também é meio perigoso andar por aí. Elas não são obrigadas a ir lá para baixo, mas elas também não sabem como ir lá para cima. E às vezes também não tem interesse. Mas se tiver interesse em subir na escala da evolução, elas precisam andar atrás de informação. Só a morte, o desencarne aqui da terceira dimensão não garante nada para ninguém. Por quê? Porque nós somos consciências em evolução obrigatória. Ah, mas suponhamos o Pedro não quer evoluir. Ele quer fazer a escala inversa, ele não está nem aí. Tudo bem. Ele pode descer até os milhares de anos que essa consciência entender, numa situação lastimável, que assim não dá, que assim não funciona para ninguém. E daí essa consciência vai começar o caminho da evolução. E é milhares e milhares e milhares de anos. Por isso que quando um cientista fala em 400 milhões de anos, ele não está mentindo. Porque o tempo só existe para nós. Para o universo, para o cosmos, para o Todo-Poderoso, não tem esse negócio de calendário aí, ó. Vamos lá fazer rapidinho porque o tempo está passando. Isso aí para o todo não existe. Quanto tempo você vai levar para entender um detalhe? Quantas reencarnações? Não tem problema para o cosmos. Você precisa reencarnar 50 vezes, 20 mil anos, sem problema, até você entender a informação. E você entendeu. Quando você entender, show de bola, vamos para a próxima etapa. Por que é necessário fazer dessa forma? Suponhamos que você tem um filho e você diz para o seu filho, não vai por esse caminho aqui porque é perigoso, tem animal selvagem que vai morder você. Só porque o seu filho, ele não acredita na sua fala, ou ele acredita, mas ele não se importa. E um belo dia ele vai por aquele caminho que você disse que não deveria ir. E ele é todo mordido. Ele tem um enorme prejuízo. Ele volta sem uma perna daquele caminho. Não tem outro jeito.
porque ele precisou experienciar, ele precisou ser tático, experimental, mas a informação entrou na consciência dele. Porque se não fosse daquela forma, não teria como inserir a informação na consciência daquele filho, daquela pessoa lá. Então, se você se importa com o seu tio, o que você pode fazer? Você pode fazer orações por ele em grupo, em família. Você pode pedir oração também. Porque Deus atende oração, mas não é por religião. Ele atende oração pelo nível de empatia, de emoção, de sentimento da pessoa. O caso do faraó, que viveu na época do Egito, lá quando José interpretou os sonhos do faraó, lá segundo a narrativa bíblica, o todo-poderoso Criador atendeu o faraó em tudo que o faraó queria, 100%. Atendeu José também. Mas a religião do faraó era muito adversa, muito diferente. E a de José, as duas religiões, na verdade, elas eram contrapostas numa escala máxima. Mas o Todo-Poderoso abençoou muito o faraó, por quê? Porque o faraó, ele foi empático, ele foi justo, ele foi empático a José, ele gostou de José, ele seguiu o coração dele quando viu José. E isso agradou todo. Outra coisa, o faraó nomeou o próprio José governador do Egito e detentor dos planos aí para o estocamento de alimentos, para a administração e o estoque de alimentos. Ele foi muito justo. Então Deus não olhou qual era a religião do faraó para atender o faraó. Ele olhou o coração do faraó e o senso de justiça que aquele homem lá tinha. Porque religião não importa para o Todo-Poderoso, isso aí não importa. A religião não salva ninguém. Mas Deus salvou o mundo todo da fome através do grande faraó. Porque aquele homem era um grande homem. Ele foi justo, ele foi bom para o José. E isso agradou o Todo-Poderoso. Foi arbítrio do faraó. E o que José fez por arbítrio dele próprio. Porque é isso que o Criador dá para todas as consciências. O Criador dá arbítrio, mas ele não faz ninguém fantoche, ele não incorpora ninguém, não obriga ninguém a nada. Então, você precisa entender que se tem uma preocupação com o seu ente que já faleceu, faça oração por ele. Não pense que o cosmos, que o universo não está ouvindo ou vendo você, porque ele está vendo e ouvindo você o tempo todo. E se você fizer uma oração por o seu tio, você vai ter respostas. Muito provavelmente você vai sonhar com o seu tio, tá? E você vai ver como ele está no sonho. Se ele não estiver bem no sonho, é porque ele não está bem na realidade onde ele se encontra. Tenho a pessoa que eu acompanhei ela, e através de sonhos eu sabia como era a vida dela. E ela ficou doente, faleceu, e eu sonhei que ela teria que ficar num lugar solitário e escuro. Era a sentença dela. E eu sonhei isso, já entrei em contato com os parentes dela, pedi oração por ela, e o pessoal já se prontificou nesse sentido, e uns 15 dias depois eu já sonhei de novo com essa pessoa. E ela estava bem, eu estava no sonho, eu estava dando alface para ela comer. O que é alface? Alface é uma comida leve, tá? Para não dar problema no aparelho digestivo, quer dizer o quê? Que a pessoa passou por momentos difíceis. Mas muito provavelmente, se chegou a ir para aquele local escuro e solitário, mas foi muito pouco. Porque a minha oração, as nossas orações foram atendidas. Qual oração foi atendida? Foi a do Elias? Não sei. Pode ter sido a da Maria. Pode ter sido a oração de todos nós juntos.
O importante é que nós demonstramos para o Todo-Poderoso que nós nos importamos com o nosso próximo. Nós temos misericórdia, isso é que é importante. Essa demonstração de sentimento vai agradar muito ao todo. Só isso já pode fazer o Todo-Poderoso mandar resgatar um ente seu que esteja em más condições, tá? As religiões assentaram no subconsciente dos humanos que a morte resolve as coisas, mas não é assim que funciona, isso não é verdade, tá? Quando você sonha com um ente que já faleceu, você precisa orar por ele, até que você sonhe que está vendo ele bem. Mas se ele faleceu e você sonhou que ele estava bem, não precisa orar por ele. Mas se no sonho ele está lá triste, está chorando, ele está brabo, você precisa sim orar por ele, porque ele não está bem não, tá? Aí você pode dizer assim, Elias, mas como é que o ente lá que morreu não está bem, se 100 pessoas na igreja oraram por ele lá no 7º dia? Só porque às vezes das 100 pessoas, a oração de nenhuma delas serviu. Isso existe, isso acontece. Porque amém, Jesus, Pai Nosso, blá, blá, blá. Isso é uma linguagem, mas não é a linguagem principal que o Criador entende acima de tudo. A oração, uma das orações que o Criador entende, precisa conter empatia, um sentimento. Às vezes, você é um cristão, faz uma oração e não vale nada. Mas, às vezes, uma pessoa que é das coisas erradas, da pesada, às vezes ela faz uma oração com empatia, com sentimento, e ela sim tem a oração atendida. É preciso ver isso, como é que você faz a sua oração. Tá? Só orar não basta. Então é muito importante nós termos esse entendimento aí. Tá? Se você é uma pessoa que está aí contraindo contatos com pessoas desconhecidas, e eu já falei qual é o meu conceito de pessoas aí, então você precisa se livrar desses contatos aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Até você envelhecer e morrer, lute para se livrar disso aí, para que você não precise voltar aqui para a terceira dimensão para resolver isso, e também para que você não precise ir lá para baixo trabalhar de escravo lá, para pessoas, para homens poderosos, cheios de ego e orgulho, o oposto de tudo que o Jesus Cristo ensinou para nós, tá? Infelizmente é assim que funciona, tá? Então, trate o tempo todo de se livrar disso daí. Quem tem uma ferramenta que vem muito a somar para se livrar desse tipo de coisa é o professor Hélio Couto. Ele instituiu a ferramenta chamada ressonância harmônica, que é um trabalho que ele atende as pessoas à distância. E isso age lá no subconsciente da pessoa, à distância. É muito eficaz, porque as informações começam a se solidificar lá no seu subconsciente. E você passa a ter uma percepção de si mesmo, de como você tem atuado na terceira dimensão. Você pode olhar para dentro de si mesmo com a ressonância harmônica. É muito interessante porque esse trabalho faz com que as informações sejam assentadas. O que eu quero explicar, o que eu quero dizer com o assentamento das informações, a solidificação das informações no subconsciente. A ressonância harmônica ajuda a solidificar as informações no subconsciente, o que é imprescindível para você avançar aí na escala da evolução, como consciência que quer o bem. Então, mas como é que funciona esse negócio ali que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo. A mãe sempre falava para o filho, não deve assaltar, não deve roubar. Mas o filho estava na cadeia. Saiu da cadeia, a mãe dizia, não deve roubar, não deve assaltar, não isso. Vinha um pastor, filho, Deus não quer que rouba, Deus não quer que assalta. Aí ligava a TV no jornal, não é para roubar, não é para assaltar. Mas daqui a pouco aquele filho, cadeia de novo.
Saindo da cadeia, de novo, mais trejeitos. Lá vinha mais pessoas dizendo que aquilo que ele fazia era errado. Mas um belo dia, a mãe desse menino pediu a ressonância harmônica para o professor Hélio Couto. E a partir da ressonância harmônica, aquele filho entendeu que não podia assaltar, não podia roubar. Para sempre ele entendeu. Nunca mais voltou para a cadeia, nunca mais voltou para o crime. As informações de que não podia fazer a contravenção penal, elas iam para o subconsciente dele, resbalavam e saíam por outro lado. E a ressonância harmônica do professor Hélio Couto tem estes mecanismos ali que firmam a informação lá, mas a informação verdadeira, tá? Então é isso, eu espero ter ajudado aqui com a minha contribuição. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me no e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Da mesma forma, você pode contrair muito Dharma para você. O que é Dharma? Dharma são créditos que você tem quando você faz o bem. Quando você procura se alinhar com o que o Todo-Poderoso espera e com aquilo que Jesus Cristo, grande mestre, determinou. Tá? E daí você também tem ali coisas boas na sua consciência, no seu endereço vibratório, no seu endereço primordial, como queira chamar. Tá? Mas o karma só aumenta a nossa dívida. Tá? E quem tem um karma muito pesado, como o seu tio, que fazia muita contravenção, precisa da ajuda, da nossa ajuda, tá? Da sua ajuda. É assim que funciona. E você pode também mandar o nome dele nos comentários que nós encaminhamos para orações. Tá? Eu não fico sem ação aqui. Aqui no meu canal eu prospecto bem para todos e não o Todo-Poderoso só para mim. Tão somente por isso, quando você acessa um vídeo meu no meu canal, você já sai daqui mais preparado, mais iluminado, porque a empatia empodera dois semelhantes. O Todo-Poderoso ama essa qualificação divina. E quando ela ocorre entre dois semelhantes, ele abençoa a ambos. E é por isso que você sai daqui mais abençoado. Porque eu sou empático a você, por quê? Porque um sonhador, um espiritualista, sempre vai entender outro. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.